então, queridos companheiros, nesse momento, vamos levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu Santo Nome, para dar prosseguimento aos nossos estudos, pedindo assim a presença dos mentores amigos, dos trabalhadores da espiritualidade, para nos intuírem, nos auxiliarem, para que a aula possa ter um bom andamento, fluir com naturalidade, e que possamos, assim, dar aquilo que temos de melhor, e buscando também aprender a cada dia mais, para que possamos nos melhorar. Derrama sobre nós as tuas graças, e te pedimos, Pai, que possamos ter uma aula tranquila, com serenidade e com harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem vai ler? O Edu não vai ler? Okay. Penas temporais. Fazer coisas erradas que levem os outros a sofrer também trará sofrimento a quem o provocou, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Está certo que a alma não sente dores físicas, mas terá dores morais, como o arrependimento. Pela lei de causa e efeito, ao reencarnar, quem foi mal rico poderá nascer na pobreza. O orgulhoso poderá ser humilhado. O tirano poderá ser tiranizado. E isso não é vingança, até porque a consciência leva aquele que errou a buscar um caminho que o levará à redenção, liberdade. Reparar erros cometidos é um processo de aprendizagem e de humildade necessário para que se venha a compreender a importância do amor sobre todas as outras coisas. Bom, como a gente está com o tempo um pouquinho corrido aqui hoje, vou procurar, que eu tinha separado uns tópicos aqui, né? Para a gente ler, vamos ver o que dá para fazer mais rápido possível. Então, eu fiquei me perguntando, o que seria pena temporal, né? Pena temporal. Aí você olha na lição assim, não dá para se entender. Aí conforme eu fui estudando, eu fui percebendo o que é a pena temporal. É o momento que o espírito está passando. Nós estamos aqui exatamente para que a gente possa se educar e aprender. Então, nós aprendemos na lição passada que nós estamos sujeitos às leis de Deus. E quando nós burlamos essas leis, quando nós violamos essas leis, não por castigo, nem por vingança de Deus ou do plano espiritual, não. Nós temos que voltar aqui e arrumar aquilo que a gente estragou, né? Aquilo que a gente quebrou, aquilo que a gente bagunçou. Então, nós voltamos sempre para aprender. E muitas vezes, realmente, essas voltas, né, esses momentos são dolorosos. E nós tomamos por penas, por castigo. E não seria pena, né? Seria mesmo o aprendizado. Então, eu vou ler só um tópico aqui, que é a pergunta. Quer ver? Deixa eu ver. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da existência adquirida e da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado?
Então, essa pergunta vem nos trazer que aquele momento, aquela pena que a gente está vivendo, a maioria delas são resgates que nós não nos recordamos, porque às vezes você fala assim, nossa, a pessoa está sofrendo tanto, essa pessoa é tão boa, essa família, por que sofre tanto, só faz o bem? Nós sabemos que são resgate que a família, que a pessoa está fazendo, né, nessa temporada, são as chamadas penas temporárias, até que ela vença, até que ela resgate, né, tudo aquilo que ela fez de errado. Então, no meu entender, o que eu tive de entendimento disso é que a pena temporal são as encarnações que a gente vem vindo para a gente vencer as nossas fraquezas, as nossas falhas. E no momento que nós vencemos essas falhas, nós estamos libertos e nós não conseguimos muitas vezes numa encarnação só, precisamos de muitas e muitas e muitas ainda. Então, é que fala, você não se lembra exatamente para você ter o mérito, para você, porque se você soubesse, você só não ia fazer por medo, né? Como muito de nós aqui fala assim, eu não roubo porque se eu roubar eu vou preso. Mas será que se eu soubesse que eu não fosse pego, eu ia roubar? Então, a mesma coisa. Então, cada existência a gente vem vendo para aprender, para desenvolver o senso do certo e do errado. Isso aí. Pode ler o próximo tópico, Edu, por favor. Expiação e arrependimento. Quando nos arrependemos das maldades que fizemos ao longo de uma vida, pode ser durante a própria vida. Porém, quando abandonamos o corpo e nos vemos como espíritos, é que percebemos a bobagem que foi termos brigado tanto por uma herança, por conquistar toda sorte de bens materiais, carros, casas e roupas, e o fizemos xingando, humilhando e agredindo. Odiamos muito mais do que amamos. E para quê? Para descobrir que temos uma eternidade espiritual diante de nós. Quando bate essa consciência, nos sentimos idiotas, ao lembrarmos a dor causada pelos conflitos tolos. Um profundo sentimento de culpa é seguido pelo arrependimento. Nasce o desejo, então, de reencarnar para que possa haver uma reparação. Percebemos que somos imperfeitos, por isso somos infelizes. Desejaremos, então, expiar as faltas cometidas, começar uma nova vida buscando o aperfeiçoamento. Então aqui, gente, o que quer dizer? Sobre a expiação e arrependimento. Então, sobre isso são as questões a 990 a 1002 do Livro dos Espíritos. Então, eu fiz um pequeno resumo assim, ó. O arrependimento se dá no estado espiritual, mas pode dar também no estado corpóreo, pois sabemos distinguir o bem do mal. Hoje nós já sabemos distinguir isso, como disse a Marilene. Hoje eu sei que se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu fizer mal para uma pessoa, eu sei as leis divinas, tá? A lei de causa e efeito, o mal que eu fizer para alguém vai voltar para mim. Se não voltar nessa encarnação, pode voltar em outra encarnação. Né? Então, o arrependimento a gente pode ter tanto no estado no espiritual, mas também aqui no corpóreo. E a expiação se cumpre na existência corpórea através das provas que o espírito passa. E na vida espiritual, através do sofrimento moral, porque quando estamos livres da carne, vemos com muito mais clareza tudo o que fizemos quando estávamos encarnados, o que fizemos de bem ou mal. Então, a expiação, como já diz, nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, provas geralmente são as doenças porque a gente passa. E às vezes a expiação é aquilo. Nós estamos expiando um erro que a gente fez do passado, ou na própria encarnação. Acontece alguma coisa com a gente, assim, por exemplo, um caso, uma pessoa assim que luta, aí a pessoa consegue um dinheiro, aí ela perde tudo. Aí ela fala, gente, mas eu trabalho, eu faço, e não consigo juntar um dinheiro, eu não consigo ter uma vida, assim, uma vida melhor em termos materiais.
Aí, se você vai ver, de repente, aquela pessoa, ela tá, lá em outra encarnação, ela fez alguma coisa que ela não usou direito aquele dinheiro, ela não. Então, ela veio, ou ela fez pessoas ficarem não ajudando pessoas, ela poderia ser rica e não ajudava as pessoas, ela era muito orgulhosa, egoísta, e ela vem espiar o que é uma pessoa ficar sem dinheiro realmente, querendo ter um pouquinho de coisa melhor para o conforto e não consegue. Então, ela está espiando alguma coisa. Então, o arrependimento, ele se dá no estado espiritual, mas pode também se dar no estado corpóreo, ou aqui, ou no plano espiritual. E a expiação, ela se dá na existência corpórea através das provas que o espírito passa. Agora, eu queria, assim, que as meninas comentassem alguma coisa, eu não sei se vai já passar, mas se quiserem comentar, até para complementar, eu agradeceria. Acho que não dá para a gente passar, né, Sônia? Dá para completar a sua parte, né? Eu acho que dá para completar, sim, essa parte, né? Então vamos vamos lá. pedir para o Edu, por favor, ler, tá, querido? A duração das penas futuras. Duração das penas futuras. Quanto tempo durará as penas que serão dadas por conta dos sofrimentos que causamos aos nossos semelhantes? Tal questão é igual a essa. Quanto devo estudar para ir bem a uma prova de matemática? A resposta é simples: o tempo necessário. O que for mais aplicado e se esforçar mais, resolverão seus problemas mais rapidamente. Já o preguiçoso e o rebelde demorarão mais. O que odeia deverá aprender a amar, e não existe ódio que dure eternamente. É tudo uma questão de tempo para que nasça o sentimento de fraternidade. Bem, aqui na duração das penas futuras, né, que o Eduardo leu agora, estão nas questões a partir da 1003, né? Mas justamente essa parte desse resumo que ele leu está nessa daqui, ó, 1004. Eu vou ler, né? E lembrando que essas perguntas elas são feitas e quem responde é o Espírito São Luís, tá? De São Luís. E então a 1004 é assim, ó. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Bem, o tempo necessário a resposta dos espíritos, né? O tempo necessário ao seu melhoramento, o estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Então, aqui, isso que ele coloca é bem legal. Assim, à medida que o espírito vai progredindo, ele também vai vendo aquelas provas e expiações de outra forma, né? Porque os espíritos mais evoluídos, determinadas situações para eles não são uma coisa assim dolorosa, difícil de enfrentar. Tanto que a gente vê nos livros do André Luiz que esses espíritos mais evoluídos, eles querem sempre estar trabalhando para ajudar quem está sofrendo, né? E procura mostrar que o sofrimento depende da forma como você encara aquilo que está acontecendo. E a mesma coisa é com a gente. Existem pessoas que enfrentam determinada situação de uma forma mais rebelde, mais vitimizada, mais assim, com mais dor, digamos assim, do que outras, porque às vezes a pessoa já está assim, enxergando melhor e não sofre tanto
com determinadas situações, né? Então ele coloca aqui, ó, à medida que ele progride e os seus sentimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e se modifica, porque é igual diz, é a forma como você encara a sua dor que faz a diferença. É a resignação que faz a diferença, né? Então, muitos problemas que você tem, que são as provas e expiações, depende da forma como você encara aquilo. Você pode ter a opção de encarar como se fosse uma vítima ou de uma pessoa forte que vai enfrentar a situação para sair daquela situação mais forte do que você estava. Então, acaba sendo realmente pelo livre-arbítrio de cada um, né? A forma que ele quer enfrentar as consequências daquilo ali. E quando a pessoa encara dessa segunda forma, né? Buscando encarar da melhor maneira possível, eh, ela tem uma grande ajuda também, né, porque a gente não pode esquecer que apesar da gente estar passando por provas e expiações, a gente tem ajuda o tempo todo, né, e a gente está se ligando através da prece, da oração, isso daí faz com que a gente escute melhor os bons espíritos que nos auxiliam. Então é isso, eu passo para a próxima então. Aí a Laila vê como que vai ficar, né, Isso. Laila? Aí na próxima aula a gente finaliza o capítulo, né? Uhum. Aí na próxima aula eu finalizo com os 2 últimos itens e nós fazemos a conclusão. Cada uma fala um pouquinho a respeito faz um fechamento Quantos desse minutos está capítulo. faltando, Laila? Eu acho que uns 10 minutos. E aí a gente finaliza esse capítulo, cada uma fala um pouquinho, né, sobre a conclusão, não só a conclusão, né, na verdade não vamos estar só concluindo o capítulo, mas o livro mesmo, né, a nosso estudo do livro dos Espíritos, né, Essa já é a última Luiz lição, Laila? Moraes, já é a última lição, já. Legal. Eduardo, meu querido, queremos te ouvir aí, ó, o que você achou desses tópicos de hoje? Ah, eu, eu não sei exatamente o que falar disso. Eu achei. Uma coisa que. Eu não sei, tipo, eu sempre acho muito boa a explicação de vocês. E, tipo, eu sempre acho que esses textos também são muito reflexivos, né? Tipo, É. por exemplo, essa coisa da gente passar um tempo pensando em. Ah, sei lá, acho que tem gente que, nossa, eu quero muito ter um carro. Outra pessoa, tipo, nossa, eu quero muito um celular. Ou, às vezes até umas coisas mais simples, mas, tipo, a gente sempre acaba, querendo ou não, sempre quer alguma coisinha a mais, Sim, a gente sempre quer né? mais, né? É, realmente É, sempre acaba querendo mais. é E no fim, normal. e no fim, essas coisas meio que não vale de nada, né? Porque vai ser tudo deixado para trás. Sim. É que a gente não pode se tornar escravo, né? É Eu, isso que eu ia eu, falar. eu acho que esse capítulo aí falou, e o penúltimo capítulo do livro falou muito sobre essa parte, assim, não é? Você pode querer algumas coisas, assim, sabe? Alguns bens Sim, materiais, tal, né? Algumas coisas assim, de conforto até, né? Digamos, para a família, mas não se tornar escravo, né? Não trabalhar, trabalhar, trabalhar tipo, muitas horas por dia, e às vezes você acaba deixando de lado quem realmente merece a sua atenção, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, né? Porque, exatamente, esses bens aí nós não vamos levar. É verdade, sim, tem que ter o equilíbrio, né? é o caso, né? Às vezes aquele pai que, né, que assim, o pai e a mãe, não, eu preciso trabalhar, trabalhar porque eu tenho que comprar 20 pares de sapato para um filho, 30 para o outro, o melhor celular, o melhor carro, e não é isso. Vamos comprar, já, você quer ajudar? Vamos comprar um bom celular,
A pessoa tem 2 pés, como sempre falam, né? Não precisa de 30 Faça o pares Chico, de né? sapato. Né? Então, é aquela coisa, vou dar conforto para minha família. Eu acho que todo mundo tem direito. Eu acho que Deus não é contra você dar o conforto da sua família, é não se exceder, sabe? Porque depois é como eu li no Evangelho. De repente, você deixa uma riqueza, mas aquela riqueza era para você. Se não for para os seus filhos, eles vão perder. É, Então, Não gente, vão isso está muito valorizar, ali né, no gente? Evangelho. Não Eles não vão, valoriza. mas Não teve está suor, assim, né, gente? Quando não tem suor, isso. não. Mas o que eu achei muito legal que está específico ali no Evangelho é assim, se não for para ser deles, não vai ser, sabe? Porque quem que tinha que usufruir daquilo era você. Então não uhum, adianta você querer deixar para os seus filhos, eu vou achar esse capítulo e vou pôr lá. Se você não sim. tiver que ser para os seus filhos, a hora que você desencarnar, eles vão perder tudo, mesmo eles sendo honestos e tudo, você entendeu? Se não Foi tiver na que ser lição para do eles, Evangelho no curso, acho que foi, né, que caiu não foi? na quinta-feira, né? Caiu Então, essa é lição. isso. A Isso aí é riqueza bem é para comum, quem? né? É. Sim, É. sim, Ou achar que você tem uma empresa, sei lá, né? E você quer que o seu filho, você meio que obriga, né? Que você aguarda tanto que o seu filho assuma a sua empresa, digamos, né? Tipo, se você é um administrador, você quer que o seu filho assuma aquela administração. E se o seu filho não quer assumir aquela administração, ele quer trilhar o caminho dele, ele quer uma outra coisa. sim. Sabe outra coisa que eu achei muito bom também nesses tópicos de hoje, a lição que fala né, dessas penas nossas, penas temporais, que fala sobre você ter uma expiação, né, uma prova que você não se lembra por quê. Porque fala, eu estou sofrendo, mas não é justo, eu estou sofrendo e eu não sei por quê. Mas a sabedoria de Deus é tão grande, é tão perfeita, que é exatamente por isso, como nós falamos. Se eu chegar para você e falar, se você for roubar, você vai ser presa. Muitas vezes eu não faço aquilo por medo de ser presa, mas não porque eu me libertei da vontade de roubar. Sim. E na pena, na lição de Deus, no aprendizado de Deus, exatamente o esquecimento é para que você desenvolva a sua moral. Você vai estar sempre se confrontando com situações que te levam a determinados locais, como eu já até comentei com vocês. Às vezes a gente fala assim, eu fujo desse negócio, mas sempre parece que volta para mim. A gente vai no mesmo lugar, exatamente porque você está precisando aprender. Então, nós só vamos realmente ter cumprido a nossa pena a hora que a gente realmente desenvolver, a gente aprender, a gente se libertar daquele vício, daquela imperfeição, né? Eu achei muito bom esse tópico de hoje, foi muito legal. E as leis morais, gente, são fundamentais a gente estudar, a gente compreender as leis morais. São as leis que regem a vida, a nossa vida. Tudo, né? É Tudo. tudo que virá, que passou, o atual e o que virá. É isso, é isso. E o que é mais legal, a gente dentro do Espiritismo é tão maravilhoso que hoje a gente já entende as leis morais, assim, não somos perfeitos, mas a gente hoje já entende o porquê que você está passando assim. Se eu estou passando essa situação, algum motivo tem. Então dá para Estamos você passar sujeitas com a ela, né? A gente sabe que está sim, sim, sujeito, mas né? eu digo assim, de repente você está passando por um problema tão grande, um problema tão grave, aí a gente dentro do Espiritismo, graças a Deus, a gente já sabe, não, se eu estou passando isso, é porque eu tenho que passar, ou é porque eu provoquei, então você passa com mais consciência e você passa com mais resiliência, porque você sabe que aquilo ali que você está passando não é à toa, ou é porque você provocou aquilo nessa vida, ou porque você provocou em outra. Então, isso é muito legal também. O Espiritismo é maravilhoso por causa disso também, né? Essa compreensão. Sim. Por isso a importância da gente estar sempre estudando, né? Estudando, é isso mesmo. Fundamental. Vamos encerrando, então, meninas? Para nós, né? Nós como espíritas, como evangelizadoras, foi fundamental esse livro aí das leis morais. Foi Foi muito assim. bom. Eu vou comprar esse livro, eu não tenho, eu vou comprar ele. Muito bom mesmo. Porque eu achei muito bom. Ele é bem simplificado, Sim. mas ele é bem É direto, isso que o né? Edu falou, a compreensão, né? Assim, a forma que, clara, objetiva, que foi colocado,
Então, não é só para a infância e juventude, isso aí é para quem está começando no espiritismo. Sim, sim. Uhum. A pessoa ter Perfeito. né? A pessoa tem uma noção assim clara e de uma forma simples de você compreender, né? Quem tá E ele começando, eu acho encaminha, se você tiver fantástico. alguma dúvida, ele te encaminha para o livro dos Espíritos, ele dá a questão aonde está, para Sim, você aprender melhor, se você tiver interesse de se aprofundar, que nem por questão tal, número tal, né? Muito bom esse livro mesmo. muito bom mesmo. Legal. Semana que vem vamos encerrá-lo. Certo, meninas? Então, vou fazer a prece para nós encerrarmos Só nossa uma coisa, aula. você já decidiu o que nós vamos fazer depois desse livro? Então, o que a gente tinha conversado mesmo, aquele livro do Céu e Inferno, para também na mesma linha, né? Que é infância e juventude, que aí também tem essa didática mais simples. Tá certo. Vamos acalmando o nosso pensamento e vamos nos ligando a Jesus, mestre e amigo, e a equipe espiritual que nos apoia, nos auxilia em todas as aulas. Jesus querido, abençoa cada um dos lares da nossa equipe de trabalho, que esses lares possam receber os fluidos necessários para se fortificarem, trazendo serenidade, saúde e compreensão das leis de Deus. Abençoa, Jesus, todos os trabalhadores da Casa Caibar, todos aqueles que assistem os nossos vídeos, aprender um pouco de espiritismo. Abençoa suas famílias, fortalecendo seus ideais cristãos. Acalenta, Jesus, todas as famílias que precisam do seu auxílio, do seu amparo. Ajuda-nos a termos serenidade para decidirmos o melhor caminho a seguir. Obrigada, equipe amiga, pela oportunidade. E até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Aí, menino. Beijão para a Josi, se ela for ver nós, mandar um beijo para ela. Né? Beijo, Josi.